Você quer a receita da felicidade? Eu vou te dar agora. Olá, bem-vindo a mais um vídeo e hoje o assunto é a receita para a sua felicidade. Não. Você não entrou nesse vídeo aqui para ver um vídeo motivacional, para ver uma pessoa falando de um evangelho docinho, falando que você é a menina dos olhos de Deus. Não. Mas a Bíblia traz sim a receita da felicidade. Ela só não é essa receitinha que todo mundo está pregando por aí agora, esse evangelho água com açúcar, docinho, onde ninguém fala de pecado, ninguém fala de arrependimento. Mas a Bíblia fala sobre felicidade? Fala. E um termo bíblico antigo, né, um português mais arcaico, são as bem-aventuranças. Então, quando fala bem-aventurado, bem-aventurado significa aquela pessoa feliz. Por exemplo, você poderia pegar Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3 até o 11, ali Jesus fala das bem-aventuranças, fala das coisas que fazem as pessoas felizes. Mas eu não vou falar de Mateus 3 aqui não, de Mateus 5, aqui não. Eu vou falar num livro bem mais antigo do que Mateus. Vou falar lá de Salmos. O primeiro salmo do livro de Salmos, vamos colocar aqui para a gente ver. Esse primeiro salmo aqui, ninguém sabe quem escreveu. Esse provavelmente não foi o rei Davi. Mas ele fala sobre a felicidade. Então vamos ver como ele começa aqui. Se você pegar uma versão diferente, eu peguei aqui a NVI, a nova versão internacional. Se você pegar uma Bíblia mais antiga, uma Almeida, por exemplo, vai falar bem-aventurado é aquele, né? Mas eu peguei essa versão aqui que já fala: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Puxa vida, se todo mundo levasse isso, hein? Vamos voltar aqui para o comecinho. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Por onde é que você tem andado? Com quem é que você tem conversado? Na lábia de quem você tem caído? Você sabe que o mundo é mau, você sabe que a maior parte das pessoas rejeitam a Deus, zombam de Deus, né? Escarnecem de Deus. Mas o que é que tem ocupado a sua mente? Então, olha só, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Quando esse salmo foi escrito, essa lei aqui era a lei de Moisés. Mas para nós que já estamos milhares de anos depois e nós que já temos o Novo Testamento, nós podemos adaptar assim, né? É para aquela pessoa que pensa nas Escrituras, que lê as Escrituras e nas Escrituras medita dia e noite. Você lê a Bíblia, você conhece a palavra de Deus, você estuda, você deixa isso ficar matutando na sua cabeça? É o que esse salmo diz. Como é feliz aquele que faz isso. A sua satisfação, então a sua satisfação não deveria ser em estar com pecadores, com pessoas que desprezam a Deus. Por exemplo, a gente está aqui numa plena semana de carnaval. O que é que está ocupando a sua vida nessa semana? É a lei de Deus? São os pensamentos de Deus ou são os pensamentos do mundo? Se você fosse a pessoa que ocupa o seu pensamento com a lei de Deus, com as coisas de Deus, você seria como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Quando isso foi escrito, ali na região do povo judeu, era uma região muito seca. Então você ter uma árvore plantada à beira de um riacho, à beira de águas correntes, era a certeza dessa árvore estar irrigada o ano inteiro.
de dar fruto no tempo certo. E vamos lembrar que uma árvore não dá fruto para si mesma. Uma árvore dá fruto para os outros. Então, se você ocupasse a sua mente, além de você ser feliz, você ajudaria a passar essa felicidade de Cristo para as outras pessoas também. Agora, se você não faz nada disso, então, olha só, não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Pessoa que não se ocupa de Deus, pessoa que despreza Deus, é como se fosse uma folha seca levada pelo vento. Como se fosse uma palha que o vento sopra e ela vai embora. O que é que tem ocupado a sua mente? Perceba que esse salmo aqui, ele não abre espaço para vários caminhos diferentes. Ou você tem o caminho dos justos, daquele que medita dia e noite na lei do Senhor, ou você tem o caminho dos ímpios. Não há neutralidade na vida com Deus. Quando tudo acabar, não vai ter vários caminhos. Ou, todos os caminhos levam até Deus. Não, não são todos os caminhos que levam até Deus. Se a gente for para o Novo Testamento, lá no Evangelho de João, no Evangelho de João tem a frase que eu acredito que seja a mais famosa de toda a Bíblia. Aquela que às vezes até quem nem é crente acaba conhecendo. É lindo. João 3. Então nós somos para o Novo Testamento agora. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então é o quarto livro do Novo Testamento. Então lá no capítulo 3, olha só que lindo. Então João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Deus se fez carne, Deus se fez homem, desceu aqui entre nós, o Filho de Deus, para morrer pelos seus e pelos meus pecados. E você tem acesso a essa salvação que Deus mandou quando você se arrepende dos seus pecados, quando você reconhece que isso aconteceu, que Jesus veio, morreu naquela cruz pelos seus pecados, ao terceiro dia ressuscitou. Então, quando você crê que Cristo veio para nos salvar e você se arrepende lá no seu coração da vida que você levava, aí você é salvo, aí você é justificado, aí o seu coração é regenerado, aí você não é mais escravo do pecado, você passa agora por um processo de santificação que vai durar até o final da sua vida. E quando você fizer isso, vai ser natural você meditar dia e noite nas coisas do Senhor. Então, esse versículo aqui, a gente olhando ele assim, ele é um versículo 12. Olha, Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, isso é realmente um versículo de amor? É. Mas nunca fique preso num versículo. Sempre leia o que tem um pouquinho antes e o que tem um pouquinho depois. Porque se você andar 2 versículos para frente aqui, se você voltar, você vai acabar lendo a história de Nicodemos, que fala sobre a pessoa ter que nascer de novo. E aqui, se você está no versículo 16, se você descer um pouquinho, lá para o 18, lembra que eu falei que não tem neutralidade com Deus? Então, lá no versículo 18, olha só. Está falando de Cristo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Lembra que eu falei lá no Salmo que só tem 2 caminhos? Ou você está com Deus, ou você está sem Deus. Ou você está salvo, ou você está perdido. Então, quando você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio para nos salvar, se arrepende de seus pecados, puxa vida, ali você não é condenado. Agora, se você simplesmente deixa passar, fala, todos os caminhos levam até Deus, quando você não faz essa confissão para Cristo, então, se você não crê, sinto muito, você já está condenado. É o que fala aqui, ó. Quem nele crê não é condenado. O que é esse crer? Esse crer é a pessoa que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. É a pessoa que se arrependeu da vida que levava. Agora, quem não crê, já está condenado. Por quê? Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus.
Eu já comentei aqui num outro vídeo que num carnaval eu vi, não que eu vi pessoalmente, mas eu vi pela internet, um cara pregando no meio da folia e ele estava com um cartaz escrito assim: Jesus ou o inferno? E as pessoas em volta rindo e todo mundo gritando assim em volta dele: inferno, inferno, inferno. Engraçado, né? O que essas pessoas estavam fazendo? Essas pessoas estavam zombando, escarnecendo o nome de Jesus. Será que essa pessoa estava certa de estar lá no meio do carnaval pregando? Não sei. Não sei se era o local mais adequado. Mas ele estava lá pregando. Ele estava falando de salvação para pessoas perdidas. E as pessoas em volta estavam simplesmente rindo, escarnecendo e selando ali, caso elas não se arrependam, elas estavam selando o seu destino. Que você possa pensar sobre isso. Como é que você pode fazer para ter uma vida feliz? Para você ter uma vida feliz, é você crer no Senhor Jesus. É você pegar as Escrituras. Olha só aqui, ó, que bonita essa Bíblia aqui, ó. Aliás, essa Bíblia é muito boa mesmo. Tá? É a Bíblia de Estudo NAA. É a Nova Almeida atualizada. Ela é muito boa, mas muito boa, recomendo. Ficou de trás para frente aí porque minha câmera está espelhada. Mas tenha essas escrituras no seu coração. Medite dia e noite. E que você possa ser uma pessoa feliz em Cristo. Não feliz com esse evangelho docinho, com essa coisa de vitória, 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 vitória. Não. É a vitória em Cristo. É a vitória sobre a morte. É a vitória sobre o inferno. É você saber que se você fechar os olhos aqui, você vai abrir os olhos lá, com Cristo. Essa é a maior vitória que o homem pode ter. Que você tenha um carnaval abençoado, com muito juízo, e que seja uma oportunidade esses dias para você refletir se você tem escolhido o caminho dos zombadores ou o caminho da meditação na lei do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. A gente se vê no próximo vídeo. Tudo de bom. Tchau, tchau.